E se eu te dissesse que você não é preguiçoso, que o problema não é você, mas o mundo em que te colocaram? Você já se sentiu sem forças antes mesmo de começar o dia? Já acordou cansado, mesmo depois de dormir a noite toda? Já sentiu que sua energia está sendo drenada só por existir? Se sim, talvez você tenha achado que isso é preguiça, falta de força de vontade, falta de motivação. Mas e se não for nada disso? E se você estiver apenas exausto de tentar se adaptar a um mundo que não foi feito para almas sensíveis, criativas e profundas como a sua? Comenta aí. Você já se sentiu assim? Como se o seu cansaço fosse mais existencial do que físico? Porque talvez, só talvez, você não esteja quebrado. Você só está cansado de viver num sistema que exige produtividade, performance e perfeição, mas ignora tudo que te torna humano. Sabe o que é mais louco? Hoje, ser calmo virou sinônimo de ser lento. Ser introspectivo virou defeito. Ser sensível virou vergonha. O mundo celebra quem grita, quem corre, quem se impõe. Mas ninguém pergunta como está o coração de quem anda em silêncio, tentando apenas sobreviver por dentro. E é por isso que, se você sente esse peso, eu quero te dizer algo com toda sinceridade. Você não é preguiçoso. Você está em desacordo com um mundo que não entende o valor do descanso, da contemplação e da pausa. E se isso te tocou de algum jeito, comenta aí. Você também sente que o mundo exige demais e entende de menos? Ou só deixa um comentário para eu saber que você está caminhando comigo nessa? Hoje eu quero te contar uma história. Quero caminhar com você entre ideias, autores e sentimentos que talvez você nunca tenha conseguido explicar com palavras. Mas que, no fundo, sempre soube que estavam aí dentro. Vamos juntos? Enquanto caminho, penso em quantas vezes fui chamado de preguiçoso. Não diretamente, talvez, mas nas entrelinhas, nas cobranças sutis, no olhar julgador de quem acha que descanso é desperdício de tempo. E sabe o que mais me dói? É que, por muito tempo, eu acreditei neles. A gente cresce ouvindo que tem que correr, produzir, entregar, performar. Que sucesso é acordar às 5 da manhã, fazer 50 tarefas, ser multitarefa, ser foda. E se você não segue esse script, algo está errado com você. Mas e se for o script que está errado? Me veio à mente um livro do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, chamado Sociedade do Cansaço. Ele diz que vivemos numa era em que a opressão não vem mais de fora, mas de dentro. A gente se explora em nome da produtividade. E o pior? Achamos que isso é liberdade. Hoje, o sujeito é ao mesmo tempo carrasco e vítima. Você já se sentiu assim? Como se fosse você mesmo quem se cobra o tempo todo. Como se houvesse uma voz interna dizendo: você deveria estar fazendo mais. É exaustivo viver tentando provar que tem valor. Como se o seu valor estivesse no quanto você produz, e não no simples fato de existir. E aí vem outro paradoxo. Quanto mais tentamos atender às expectativas do mundo, mais nos distanciamos de quem realmente somos. E isso dói, cansa, adormece a alma. Lembro também de um trecho do psicólogo Carl Jung. Ele dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Será que não estamos resistindo demais ao nosso próprio ritmo? À nossa própria natureza? Será que o nosso cansaço é, na verdade, um pedido do corpo e da alma para pararmos de lutar contra quem somos? Hoje, tudo virou competição. Até a meditação, até o autocuidado. Tem gente ficando ansiosa porque não tá conseguindo relaxar do jeito certo. Já viu isso? Respirar profundo virou tarefa. Silenciar virou meta. Dormir virou conquista. Mas o que a gente precisa é de permissão. Permissão para desacelerar, para sentir, para existir sem precisar justificar isso o tempo todo. Essa reflexão me lembra de um conto da escritora Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ela conta a história de uma mulher que, ao negar sua natureza instintiva, vai adoecendo por dentro,
até que um dia resolve voltar à floresta, voltar para si, voltar para sua natureza selvagem e intuitiva. Eu acho que a gente também precisa voltar. Voltar para o silêncio, voltar para o nosso tempo interno, voltar para a essência que foi sufocada por tanta exigência. Tem uma frase que sempre me arrepia, de um autor desconhecido. Talvez você não esteja cansado. Talvez só esteja vivendo uma vida que não combina com você. E quando a vida não combina com a alma, o corpo sente. A mente entra em pane, a vontade desaparece. Mas isso não é fraqueza. Isso é um sinal, um chamado, um pedido de resgate. Hoje eu quero te convidar a olhar com mais compaixão para si mesmo. Não, você não é preguiçoso. Você está cansado de fingir que é alguém que não é. Cansado de corresponder a padrões que não fazem sentido para você. Cansado de sorrir quando quer chorar. De produzir quando só queria descansar. De lutar quando só queria existir. E se, ao invés de tentar consertar essa sua suposta falta de energia, você começasse a escutar o que ela está tentando te dizer? E se a sua exaustão não fosse um defeito, mas um mapa? Um mapa que aponta para tudo aquilo que precisa ser abandonado, para tudo que não serve mais, para tudo que foi imposto, mas que você nunca escolheu. Talvez a sua alma esteja apenas exausta de habitar um mundo que insiste em funcionar como uma máquina. Mas você é natureza. Você é cíclico. É feito de estações, de fases, de pausas. Você não é algoritmo. E tudo bem não render, tudo bem parar, tudo bem não dar conta, tudo bem simplesmente viver. Se isso faz sentido para você, comenta aí. O que o seu cansaço está tentando te dizer? Ou só deixa um comentário para eu saber que essa conversa não é só minha. Vamos continuar essa caminhada, porque ainda tem muita coisa dentro da gente, esperando para ser escutada. Chegando ao fim dessa caminhada, eu fico pensando em quantas vezes nos chamaram de fracos, só porque estávamos cansados. Cansados de tentar caber num sistema que nos aperta. Cansados de fingir entusiasmo quando a alma queria silêncio. Cansados de acordar todos os dias e vestir uma armadura para lutar uma guerra que nem a nossa. Mas hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, eu não sinto culpa por me sentir cansado. Pelo contrário, me sinto quase em paz, porque começo a entender que esse cansaço tem sentido. Ele é o sintoma de uma desconexão, não entre mim e o mundo, mas entre mim e o que esperam que eu seja. E nessa pausa, nessa escuta, eu começo a reencontrar partes de mim que estavam soterradas sob metas, planilhas, horários, obrigações, expectativas. Você também sente isso? Sabe, a gente não nasceu para viver correndo. Não nascemos para cumprir tabela. A vida não é um checklist. E muito menos uma corrida onde vence quem produz mais, lucra mais, impressiona mais. Tem um trecho do filósofo Alan Watts que me marcou demais. A vida não é uma jornada com um destino. Ela é como uma música. Não se escuta uma música esperando chegar à última nota. Se fosse assim, as melhores seriam as mais rápidas. A gente dança a música, vive a música. E talvez a gente tenha esquecido como dançar. Talvez por isso tudo pareça tão pesado. Talvez por isso o mundo esteja cheio de gente exausta e tão pouca gente viva de verdade. Eu fico aqui pensando, será que a gente precisa de mais disciplina? Ou de mais permissão? Permissão para descansar sem culpa, para ser sem precisar se justificar, para viver de um jeito mais lento, mais sensível, mais humano. E não, isso não é desculpa para viver à toa. Não é sobre largar tudo e virar ermitão. É sobre reconectar com o que faz sentido. É sobre lembrar que você não é uma máquina. É sobre resgatar o ritmo da sua alma, que talvez não combine com o ritmo do mundo, mas que é o único ritmo que realmente te sustenta. Você sente isso também? Comenta aí. O que em você está pedindo descanso, mas você insiste em forçar? Ou me conta, qual foi o momento em que você mais se sentiu vivo, mesmo sem estar produzindo nada? Esses momentos valem ouro. Esses momentos
são os únicos que de fato ficam, porque no fim das contas, ninguém vai lembrar da sua produtividade. As pessoas vão lembrar de como era estar perto de você quando você estava presente, leve, real. E se você tiver coragem de viver assim, mesmo que o mundo ache que isso é ser preguiçoso, talvez você descubra que ali, no coração do seu cansaço, existe um pedaço de verdade, um pedaço de paz. E nesse mundo errado, às vezes o mais revolucionário que você pode fazer é descansar. Se essa caminhada te tocou, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa escutar isso. Deixa um comentário para eu saber que você está aqui comigo. E se quiser continuar refletindo junto, se inscreve no canal, porque toda semana a gente faz esse tipo de caminhada interna, com os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Até a próxima trilha. E lembra, você não é preguiçoso, você é humano.